A paz do Senhor a todos. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da primeira epístola de Pedro. Hoje falando do capítulo 1. Esse capítulo 1, para a gente ter um entendimento mais aprofundado, como ele tem bastante coisa interessante, eu vou dividir. Hoje falar até o versículo 12 e no próximo do 13 ao 25. Direto ao ponto, os dois primeiros versículos traz um prefácio, uma saudação aqui de Pedro. Ele fala para quem ele estava dirigindo as cartas e tudo mais. Nesses dois pontos eu só quero destacar o versículo 2, porque há uma menção muito clara dos três membros da Trindade. Ali fala do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E toda a toada desse capítulo e do restante do livro de Pedro, nós poderemos ver como que ele fala muito da salvação e da função do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo no plano de salvação. Eu estava vendo esses dias atrás uma reflexão do pastor Ariovaldo Nunes, que eu achei muito interessante, que ele fala mais ou menos assim, uma ilustração, imaginando uma conversa no céu entre a Trindade antes da criação do homem. Deus chega e fala, quero criar um homem, mas o homem vai pecar, ele vai sair da nossa presença. Será que compensa criar um homem? Jesus chega e fala, pode criar. Quando eles pecarem, eu desço lá e eu morro por eles, para dar essa salvação para eles. Mas tem um problema, quando eu morrer, eu vou ter que subir para o céu para fazer morada para eles. E como que eles vão ficar sozinhos lá? Se com a gente eles ficam mal, imagina sem nós. Aí o Espírito Santo chega e fala, tudo bom, tudo bem. Quando você subir, eu desço lá. Eu vou habitar na vida deles. Eu vou ajudá-los nessa tarefa. Eu sei que sem nós eles não vão conseguir, mas eu vou fazer a diferença na vida deles. Então o plano de salvação de Deus está orquestrado desde o começo e envolve muito diretamente a Trindade. O versículo 3 fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nesse versículo eu quero destacar 2 pontos. O primeiro deles é que fala que, segundo a sua grande misericórdia, ou seja, nós só temos oportunidade de salvação por causa da imensa misericórdia de Deus conosco. E depois fala, nos gerou de novo, ou dependendo da tradução, fala, nos regenerou. E aqui traz uma questão bastante interessante, porque até remonta um conceito que Jesus já tinha falado com Nicodemos, que é a respeito do novo nascimento, do nascer de novo, e esse nascer de novo no Espírito, é claro. E aqui nos traz a seguinte noção de uma transformação, de uma nova vida, de nós sermos feitos novos por Cristo. Nesse aspecto da regeneração, eu só quero destacar 3 pontos. O primeiro deles é que a regeneração ela é feita em nossas vidas pelo Espírito Santo e por Deus. E ela foi possibilitada pelo sacrifício de Cristo. O segundo ponto é que essa regeneração ela é necessária em cada uma de nossas vidas. Porque sem essa regeneração nós não conseguimos obedecer a Deus plenamente. Nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus plenamente. E por fim, o que eu quero destacar é que essa regeneração é necessário uma atitude nossa. Uma atitude de arrependimento dos nossos pecados, uma atitude de nós nos aproximarmos de Deus, uma atitude de nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Até porque Jesus ele só pode ser Salvador de quem Ele é Senhor. Dando continuidade, o versículo 4 fala a respeito da herança que nós receberemos por causa dessa nossa obediência, dessa nossa regeneração. E é algo bastante interessante, porque quando fala de herança, ele quer mostrar ali aos cristãos que estavam sendo perseguidos, aos cristãos que estavam sofrendo, como que eles podiam ver além das tribulações. Como que depois das tribulações nós teríamos essa recompensa, eles teriam e nós teremos essa herança, essa recompensa. O versículo 5 fala que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aqui eu quero destacar 3 verdades que nós encontramos só nesse versículo, 3 verdades a respeito da nossa segurança que nós temos diante de Deus. A primeira delas é o seguinte, o versículo fala, guardados na virtude de Deus, ou seja, nós estamos guardados por Deus, Deus nos protege do mal, de tudo que acontece, tudo que pode acontecer em nossas vidas. Esse é o segundo ponto, essa proteção divina ela vem mediante a fé.
E essa fé é uma fé verdadeira, uma fé viva. Isso nos mostra e nos reforça de como que nós temos que cultivar uma fé verdadeira e essa fé eficaz. E por fim fala que o alvo dessa proteção, Deus nos protege mediante a nossa fé com um objetivo, que é a salvação. O versículo 6 fala: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. O primeiro ponto que eu quero destacar é que fala aqui de grandemente vos alegrais, ou estar extremamente alegres. E aqui é no seguinte sentido, de que por causa da salvação que nós temos em Cristo, nós temos que estar muito alegres. E aqui nos demonstra uma alegria que ela não é condicionada pelas circunstâncias, mas ela é perfeita porque ela vem de Deus para nossas vidas. E no final do versículo fala: ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, ou dependendo da tradução, várias provações. E aqui eu quero citar alguns pontos a respeito das provações que esse versículo nos traz. O primeiro é que a aprovação ela não perdura, ela não dura muito tempo. O versículo fala por um pouco. O segundo ponto é que a aprovação muitas vezes ela serve a um propósito, por isso que a Bíblia fala, sendo necessário. Outro ponto, as provações elas produzem realmente uma aflição. Nós ficaremos contristados, como o versículo fala. As provações elas virão para nossas vidas, virão diversas vezes e virão de diversas formas diferentes. A Bíblia fala que várias provações, mas aí vem o último ponto que eu quero destacar, que se relaciona ao começo do versículo. As provações elas não podem diminuir a alegria que nós temos em Cristo. Quando fala de ser breve, a Bíblia até fala que a nossa breve e momentânea tribulação, porque isso não é nada perto do que está nos esperando ali na eternidade. Essa aqui, no versículo 7, continuando, fala a respeito da prova da nossa fé. Então, quando fala da prova da nossa fé, é mais ou menos explicando por que muitas vezes é necessário que venha a provação. Porque através da provação nós podemos ser pessoas melhores diante de Deus. Através da provação nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus. Aqui cito o exemplo do ouro, porque o ouro, quando ele é pego bruto, quando ele é derretido, todas as impurezas do ouro sobem. Então é possível retirar aquelas impurezas e ter o ouro puro. E a nossa vida vai ser a mesma coisa. As provações vêm para fortalecer, para refinar a nossa fé e para fortalecer a nossa fé. E por fim, entre os versículos 10 e 12, nós temos aqui uma reflexão bastante interessante, porque nos deixa bastante claro como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles formam uma unidade centrada em Cristo e na salvação. Aqui ele fala, nesse trecho, a respeito tanto dos profetas, que através, inspirados pelo Espírito Santo, aqui até usa o termo Espírito de Cristo, para denominar o Espírito Santo, porque deixando claro que aqueles profetas do Antigo Testamento falavam a respeito de Cristo porque eles estavam inspirados pelo Espírito Santo para falar a respeito de Cristo. Então, tanto esses profetas falaram, como também os apóstolos. E isso deixa bastante claro como que é perfeito, porque esses apóstolos, eles não somente pregaram o Evangelho, mas eles tiveram o privilégio de mostrar para as pessoas como que as profecias colocadas no Antigo Testamento se cumpriram. O que nós temos então que ter aqui em nossa mente é o seguinte: da mesma forma que o Espírito Santo inspirou os profetas a falarem de Cristo e orientou os apóstolos a falarem do Evangelho, o Espírito Santo ele habita em mim e ele habita em você. O Espírito Santo ele também quer nos incentivar e nos orientar a falar de Cristo, a falar de como Cristo é maravilhoso em nossas vidas, a falar de como que nós somos felizes porque nós temos Cristo, a falar da liberdade que nós temos porque nós vivemos para Cristo, a falar como que Cristo tem um plano de salvação para nossas vidas, a mostrar para o mundo como Cristo faz a diferença em nossas vidas. Deus abençoe a todos.